leia no verso 37, versículo 37 de João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37. Que presença maravilhosa. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Há uma nuvem de glória neste lugar, aleluia. João capítulo 7, João Evangelho. Quando todos estiverem aí já prontinho para ler, vamos ler, tá bom? Alguns irmãos estão procurando ainda, então vamos aguardar. A Bíblia fala assim: aguardar uns pelos outros. Então vamos fazer isso como a Bíblia manda, vamos obedecer a Bíblia. João capítulo 7, João Evangelho. Diga graças a Deus. João. Amém. É muito forte isso aqui, irmãos. João capítulo 7, versículo 37. Vamos lá? Verso 37, 37, versículo. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, dessa festa que eu falei um pouco aqui, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Os homens estavam lá derramando águas. Era cultura, era costume. Águas mais águas, águas mais águas. E ele diz: quem crê em mim, no 38, é muito forte. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Não tira daí não, olha para cá. Segura aí. Olha para mim. Pastor, eu quero entender isso. Qual o sentido dessa palavra dentro desse contexto, desse versículo, desse contexto? Por que ele falou como diz a Escritura? Porque a Escritura diz coisas a respeito de Jesus sobreexcelente, muito superior aos protocolos, aos dogmas que a lei até então, na sua limitação, oferecia aos homens. Sim, pastor, mas seja mais específico, como diz a Escritura, em que sentido? É isso que eu quero saber. A Bíblia fala em Jeremias, o Espírito Santo diz: e eis que farei com Israel uma aliança nova, não como aquela que eu fiz com seus pais quando os tirei do deserto, mas uma aliança aonde eu escreverei nos seus corações a minha lei, e derramarei sobre eles o meu espírito, e ninguém mais vai necessitar do outro, ou perguntará ao outro: conhece o Senhor? Não, porque naquele dia todos me conhecerão. Eu vou escrever a minha lei no seu coração, e essa aliança vai ser escrita dentro deles. Jesus está falando o seguinte: vocês precisam crer em mim, como a Escritura diz, como Deus forte, como o Pai da eternidade, como aquele que vai tabernacular em Deus conosco, como aquele que escreverá em seus corações as suas leis, como aquele que estará dentro de vocês por meio do seu Espírito, que ele fará habitar em vocês. Esse mesmo Espírito revelará o Deus, esse mesmo Espírito revelará o Deus de toda a vida e toda a verdade. Esse mesmo Espírito que foi prometido lá na Escritura, que o Messias traria, que por meio dele traria a todos, lhes farão entrar no Santo dos Santos sem a mera necessidade de homens intermediar. Ou seja, quem crê em mim, como diz a Escritura, não por meio de protocolos, não por meio de festas, não por meio de qualquer outra ação que esteja relacionada ao protocolo religioso, mas de todo o coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento, então lhes darei o meu Espírito, lhes farei conhecer as minhas palavras, e todos conhecerão o Senhor, e não terão mais sede, não terão mais que peregrinar para Jerusalém ou para o monte qualquer que seja, porque o Espírito Santo que o Senhor fará descer sobre vós vos revelará toda a minha glória, e todos conhecerão o Senhor, e todos serão cheios da glória do Senhor, porque essa aliança agora não vai ser mais determinada em pedra, ela vai estar caracterizada no seu coração, no seu espírito. Dá uma salva de palmas. Como diz a Escritura, não como diz ou diziam os homens. 38 ainda. Do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Olha lá, ele estava falando no meio de uma situação que estava se ouvindo
muitas águas. Isto ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido o quê? Pastor, onde é que está escrito essas águas que eram jogadas e se lavavam nos tempos? Isso aqui já é um estudo mais aprofundado, histórico, irmãos, e cultural. Isso aqui já é já é um manto mais fundo, tá? Isso é um recurso já histórico, teologicamente falando, amém? No 40 diz o quê? Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. E outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém o quê? Lhe pôs as mãos. Irmãos, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado onde, irmãos? Em Nazaré. Os homens estavam criando confusão, teologicamente falando. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Jesus está falando de hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? Hermenêutica é o estudo minucioso que interpreta a Bíblia. É a arte de interpretar texto, qualquer texto, mas a hermenêutica bíblica fala do quê? Da Bíblia ser interpretada por ela mesma. Quando você quer interpretar o corpo humano, você tem um livro que fala de corpo humano e você quer estudar alguma parte do corpo humano. Vou estudar o coração, o sistema cardíaco. Eu quero ler sobre o sistema cardíaco, quero ser um cardiologista. Você vai procurar na internet, em livro, dicionário, enciclopédia, tudo relacionado ao sistema cardíaco. Isso é uma hermenêutica. É um estudo minucioso sobre o assunto. Mas você vai estudar o tema sistema cardíaco. Nós estamos falando de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é a salvação. Cristo é a verdade. Peraí, se Cristo é o centro da Bíblia e Ele é a verdade, aonde é que eu vou encontrar as respostas referentes a Cristo, que é a verdade, para ninguém me ensinar mentira, nem maluquice, nem heresia? Na Bíblia. Então, quando Jesus diz o seguinte: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, diz o seguinte: olha, crê em mim, como diz, não parte das Escrituras, mas como diz toda a Escritura, de Gênesis até aqui. Se vocês lerem e respeitarem todo o Antigo Testamento, vocês vão reconhecer em mim um cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, o que o Antigo Testamento falou sobre mim. Então eles estavam questionando ali coisas minuciosas, e eles estavam deixando para trás, irmão, desconsiderando a parte maior, ou seja, a revelação de Jesus ali se cumprindo a palavra de Isaías 61, que é muito explícita em dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os algemados, consolar os que choram, uma coroa ao invés de cinza aos que estão em luto. Essa profecia de Isaías 61, irmãos, ela aponta para Cristo a priori, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos e unigênito Filho de Deus. Nele, a priori, se cumpre, e para ele é esta profecia. Todavia, entretanto, esta profecia ela é estendida para a igreja, porque a igreja também foi ungida e recebeu o mesmo Espírito de Cristo para levar as boas novas, orar para os enfermos, pôr liberdade aos humanos, consolar os que choram, com o mesmo consolo que nos deu. Então, quando ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, ele está dizendo: examinem toda a Bíblia e aceitem a Bíblia como ela é no todo, e vocês vão encontrar em mim a revelação e cumprimento de toda ela. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No 39 ele diz: isto ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber. Que Espírito? O Espírito Santo. Quem crê em mim? Quem
Escritura, como diz toda a Bíblia, né? Vocês já entenderam, né? Irmãos, sabe por que tem crente que infelizmente está perturbado? Sabe por que tem crente que o diabo fica perturbando ele? Não é? Entenda. O diabo fica perturbando, entenda. O diabo persegue todo mundo, o pastor, procura perturbar o pastor de alguma maneira. Eu estou falando, sabe por que tem crente que no espírito, espiritualmente é atribulado? Porque ele não crê na Bíblia como a Bíblia lhe orienta, que assim, como assim ele deve crer. Ele crê na Bíblia pela metade, ou então fragmentadamente. Crê na Bíblia naquilo que ele acha ou ela acha que deve crer. São pessoas que querem servir a Deus do seu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito como Deus nos orienta. É como toda a Bíblia está nos orientando, nos ensinando. Jesus falou: quem crê em mim, como a Escritura diz. Quem é crente de verdade? Qual é o crente que você diz? É crente abençoado, aquele que crê na Bíblia, em Jesus, como Jesus ensina e diz, na sua doutrina, na sua palavra. Por que tem crente que é diferente do outro? Por que tem crente que você sente o brilho da graça? Olha o olhar, não abre a boca, porque ele serve a Deus de todo o coração, como a Bíblia diz. E por que tem outros que traz mais problema do que solução? Porque ele não crê nem serve a Jesus como a Bíblia diz. Simplesmente assim. Amém. Aí você vê a diferença de uma crente para outra, de um crente para o outro, de um pastor para o outro. Diga: fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo quer te revelar coisas profundas que você não sabe, que nós não sabemos. Ao pastor, à igreja. Mas nós precisamos, irmão, nos enquadrar nesse princípio que Jesus está nos revelando. Tem que ser como a Escritura diz. Esse é o tema da noite. Crendo em Jesus, como a Escritura diz, e bebendo da água da vida. Dá uma salva de palmas. Você sabe por quê que o diabo não respeita alguns pastores, não muitos pastores? E sabe por que o diabo não respeita muitas igrejas? Porque elas não servem a Deus como toda a Escritura diz, como a Bíblia diz, mas sim como pequenas partes da Bíblia diz. Deus não quer que ninguém venha servir a Ele pela metade. Tem que ser como a Bíblia diz, como toda a palavra diz. E isto ele dizia com respeito ao Espírito que Ele haveria de enviar a todos aqueles que viessem a crer nele. E chegando no dia de Pentecostes, a palavra diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu todos que estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem já leu, já ouviu essa palavra? E começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Diga muito forte. E estavam ali na festa de Pentecostes judeus de todas as partes do mundo. E os irmãos que estavam cheios do Espírito Santo, que acabaram de receber o Espírito de Deus, começaram a pregar a palavra de Deus, a evangelizar e a glorificar o nome de Deus na língua daqueles homens. Irmãos que malmente sabiam falar sua língua paterna, malmente sabiam falar a língua deles mesmos, estavam falando fluentemente a língua estrangeira, conforme o Espírito Santo se concedia. Irmãos, lembra quando eu falei que Jesus é o cabeça maior e que Isaías 61 se cumpre a priori nele? Porque ele é o unigênito dos mortos e o unigênito de Deus. E que nós, como filhos de Deus em Cristo, somos também participantes dessa promessa? Pois é, o Espírito Santo veio descer sobre a igreja. A igreja começou a profetizar e a falar palavras de vida eterna, palavras de libertação para aqueles homens que estavam presos debaixo da religiosidade. Deixa Deus te usar aí, quem sabe? Quem sabe o que eu estou falando, não é? Amém? Amém. Na mídia da bênção, ela sabe o que eu estou falando. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? Irmãos, o Espírito de Deus na vida da igreja é tudo que a igreja precisa para ela seguir em frente, vitoriosamente, triunfantemente. O Espírito Santo na vida da igreja é tudo que o crente precisa para ele ter a identidade de Jesus. Se nós temos o Espírito Santo, irmão, nós temos tudo.
vida flui. Por que flui? Porque o Espírito de Deus, ele se move, ele é operante, ele é atuante, amém? Ele é impactante. O Espírito Santo não é parado, o Espírito Santo não é estagnado, ele flui como a fonte que jorra para a vida eterna em nós e para os demais que ainda não provaram dessa graça. É inadmissível crer que um crente que conheceu a graça de Deus, que crê em Jesus fielmente, não tenha tido uma experiência com o Espírito Santo, não tenha provado o Espírito Santo e não seja influenciado e impelido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Amém? Não temer a Deus, não crer em Deus é impossível. Quem crê em mim? Jesus não veio prometer riquezas, prometer fama. Jesus não veio prometer palacete. Ele não veio prometer, status para ninguém. As demais conquistas relacionadas às coisas materiais, ao bem-estar nosso, à satisfação da nossa humanidade, os privilégios da nossa humanidade, as conquistas materiais, irmãos, são consequências de uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos leva, que nos flui. É Ele que faz tudo acontecer no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Mas antes de qualquer conquista, antes de qualquer riqueza, antes de qualquer patamar que possamos galgar na nossa vida, em qualquer área que seja, Deus, Ele quer fluir de dentro de você as muitas águas vivas do Espírito de Deus, que descedenta não só a sua sede, mas a sede daqueles que estão sequíssimos como terra árida neste mundo, gemendo debaixo do jugo de Satanás. Deus quer expulsar, Deus quer fluir, o Espírito dele em sua vida. Aplauda o Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aleluia, está sobre ti, está sobre a igreja. Amém? Abra as vossas Bíblias em Apocalipse, livro da revelação, Apocalipse. Aleluia. Um monte de crentes querendo servir a Deus do seu jeito. Não, assim eu não aceito, não, tem que ser daquele jeito. Não, fulano tem que ser assado, fulano tem que ser cozido. Não, fulano tem que ser como Deus quer que ele seja, e eu tenho que ser para Deus como Deus quer que eu seja para ele e para o meu irmão. Amém, irmãos? Vocês entendem, irmãos? Apocalipse capítulo 22. Quem encontrou diz também. Apocalipse 22, é fácil. O último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Apocalipse, o livro da revelação, capítulo 22. Quem encontrou diga amém. Verso 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 17. Quem acompanhou comigo, diga amém. Todos leram comigo aí, irmãos? 17, mais uma vez, que parece que alguns irmãos estavam lendo o versículo, então vamos ler mais uma vez para todo mundo entender. Apocalipse 22, versículo 17, todo mundo junto. Eu quero todo mundo lendo o versículo 17 de Apocalipse 22. Eu vou ler agora, vamos lá, acompanha comigo. 17, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Receba o Espírito Santo, receba o fluir de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Receba a fonte da vida eterna. Receba o Consolador amado. Receba o amigo verdadeiro, paracleto, aquele que intercede por nós com os inimigos inexprimíveis. Receba a fonte da vida. Receba o céu da vida eterna. O Espírito de Deus. Creia na palavra, creia na Escritura, como a Bíblia diz em toda a sua revelação. Amém?
algumas minúcias, melhor dizendo aqui, algumas pepitas, pedras preciosas aqui, irmãos. A palavra diz: o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? Está baixinho demais. Quem é a noiva? Fala mais alto. Quem é a noiva? A igreja é a noiva. O Espírito e a noiva. O Espírito Santo não trabalha sozinho, ele trabalha com a noiva. Quem é a igreja? Eclesia, a reunião do povo de Deus. É a congregação dos santos que foram redimidos e salvos pelo poder do sangue de Jesus. Tem um povo dizendo por aí afora: eu agora sirvo a Deus como Deus manda, eu não faço mais parte do sistema religioso. Eu já expliquei aqui, eu falei aqui agora porque eu estou ensinando. Quando você fala sistema religioso, você está deixando o diabo te usar. Não use esse termo. Esse termo é usado pelos desigrejados, por aqueles que odeiam a igreja. Sistema religioso, não fale isso. Porque todas as vezes, eu desafio todo mundo, quem quiser ver, todas as vezes que vocês ouvirem na internet ou em qualquer lugar alguém falar o sistema religioso, ele não está falando das seitas, ele não está falando das mais miseráveis seitas macabras, malditas que existem no mundo e têm destruído pessoas sem fim. Não. O sistema religioso que vocês estão falando são as igrejas evangélicas. Você não sabia, fique sabendo disso, tá? Ô, pastor, não sabia não, você está aprendendo agora. Não fale esse termo. Olha só, o Espírito e a noiva dizem bem. Ou seja, tem gente dizendo que está servindo a Cristo em casa, no princípio do sistema religioso. Sair desse sistema da alienação. Igreja é dinheiro, igreja é alienação, igreja é exploração, igreja é domínio psicológico, igreja tem a ver com o sistema religioso. O sistema religioso cria isso. Ei, a Bíblia chama de noiva. A Bíblia chama de noiva o povo que foi lavado, remido e santificado. A Bíblia chama a noiva de igreja e a igreja de noiva. Não existe cristianismo sem estar na noiva, sem estar na igreja. E o que é igreja? Igreja é a Assembleia dos Santos. E o que é a Assembleia? A reunião, a congregação pública do povo de Deus, que ordeiramente serve a Deus com as suas repartições ministeriais bem ordenadas e bem praticadas, como estava regendo em Efésios capítulo 4, que Cristo, quando foi assunto aos céus, ele deu aos homens dons e a uns na igreja, na eclesia, no grupo, na reunião, na congregação. A uns ele constituiu como apóstolos, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como doutores e mestres. Então não existe cristianismo sozinho, isolado, em casa, no monte, no deserto, num pé de árvore, não. Para ser noiva tem que estar no corpo. Para estar no corpo tem que fazer parte da igreja de Jesus, que ordeiramente, organizadamente serve a Deus com ordem e decência e adora a Ele. Isso. A prova. A igreja que está aqui, a noiva do Senhor está aqui. Aplauda a igreja, amém. O Espírito e a noiva, por quê? Porque o Espírito Santo está de mãos dadas com a noiva, está dentro da noiva, está sobre a noiva, usa a noiva, é da noiva. O Espírito e a noiva, porque só tem água limpa para dar ao povo pecador que perece nesse mundo. O Espírito e a noiva é Espírito. Tem gente que quer ser noiva sem o Espírito, e ter o Espírito sem a noiva é impossível. O que é que a noiva diz? O que é que o Espírito diz com a noiva? Ei, pecador, venha! E quem está ouvindo, diga também, venha! Quem está ouvindo? Quem ouviu, se arrependeu, creu, entendeu, começa a chamar, venha! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça da água da vida. Que água é essa, pastor? O Espírito Santo que Ele faz descer sobre nós, que flui para a vida eterna. O Espírito da verdade, é Ele que desce dentro da nossa alma, é Ele que nos revela Jesus, é Ele que nos revela a verdade, é Ele que nos revela os segredos do coração do Pai, é Ele que nos revela a vontade de Deus, é Ele que nos conduz no caminho certo. O Espírito Santo, a fonte das águas vivas. Deus está convidando: venha, pecador, venha, crente, que não tem essa experiência, venha e crê em Jesus, como diz
Leia a Escritura, toda ela, como diz a sua palavra, e você vai receber o Espírito Santo, você vai receber a fonte das águas vivas. Aplauda o nome dele. Bem forte, bem forte. O Espírito da noiva diz: vem, vem, vem. Por favor, fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Diz Espírito Santo. Diz Espírito Santo. Eu quero te agradecer. De todo o meu coração. Pela rica e gloriosa oportunidade de fazer parte da noiva do Cordeiro. Noiva esta que é dirigida, conduzida e santificada pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque eu faço parte da noiva e o Espírito de Deus se move em mim. Diga: eu vou clamar, eu vou orar por esta nação. Diga: eu vou levar a palavra de Deus para proclamar liberdade aos cativos e oprimidos de Satanás, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, pôr em liberdades os algemados e encarcerados, uma coroa ao invés de cinza, e assim todos conhecerão o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Adoro o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer usar a noiva. Deixa Deus te usar. Aqui se alegre com tua dor. Levante as mãos. E os que celebram o teu mar, mas quem clamará por ti? Que presença maravilhosa. E quem chorará por ti? Sua formosura se escondeu. Sua formosura se esconder. E a sua vergonha que se vê. E a sua vergonha que se vê. Mas quem clamará? Mas quem clamará? A noiva vai clamar. A noiva vai orar. E o Espírito vai operar. Porque Ele está em nós, irmãos. Quem se levantará se a nação clamar? Aleluia! Haverá paz, Deus fluirá. Ele quer fluir mais. E serás um manancial de águas vivas. Aleluia! Adora o nome do Senhor Jesus. Deixa o Senhor fluir. O Espírito Santo é a fonte da vida. É a água da vida, irmãos. Deixa Deus te usar. Aqui se alegre com sua dor. Aleluia! E os que celebram o seu mal, mas quem clamará por ti? Aleluia! E quem chorará muito forte por ti? O Espírito de Deus está na sua vida, meu irmão. Sua formosura se esconder. E a sua vergonha o que se vê. E a tua vergonha o que se vê. Mas quem clamará? Mas quem clamará por ti? E quem chorará? Aleluia! Quem se levanta? Se a nação clamar. Nós vamos clamar por esta nação em nome de Jesus. Haverá paz em ti. Oh, oh, oh.
ancião, meu irmão, minha irmã. Esse Espírito Santo te usa. O Senhor está aqui, Deus com fé. E por amor a ti, eu não me calarei até ver sua luz. Que maravilha, a presença do Senhor é muito forte, irmãos. Então desse dia são suas portas, louvor, seus muros, salvação. Graças a Deus. Amém.